Uma boa tarde ao senhor e à senhora que acompanha a TVC Panorama. Estava vendo ali o Wilton Santos, que é o presidente do CDL, seu segundo livro, e também um clipe que eu achei realmente muito bonito. Vale a pena. Compre. Vamos valorizar os nossos escritores, inclusive ele que é membro da Academia de Balneário Camboriú, Academia de Letras. A gente vai conhecer agora o que é notícia no TVC News desta terça-feira. Sétima Conferência da cidade de Balneário Camboriú discute futuro inclusivo. Camboriú realiza audiência pública sobre os autopropelidos. A assinatura da ordem de serviço para a reurbanização da Praia Central será hoje. Camboriú e Balneário estudam viabilidade de transporte coletivo integrado. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Desejando a toda a família da nossa região, a família cultura do estado de Santa Catarina, os nossos profissionais desejam a você um excelente mês de julho. Tudo que não aconteceu em junho pode acontecer em julho. Depende do seu foco, depende do seu direcionamento e principalmente da força de vontade. A força de vontade é preponderante para que você possa atingir as suas metas. Dia 1º de julho é o dia do caminhoneiro e a gente aproveita também para homenagear esses homens que nas suas carretas e nos seus caminhões, levam o progresso de um lado ao outro do país e principalmente aqui no estado de Santa Catarina, onde o agronegócio é muito forte. Vamos falar em negócio? Então tá, vamos aqui para saber justamente com ela, a Camila Moraes, que é economista do Observatório da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Eles apresentaram alguns números bem interessantes, por exemplo, a atividade econômica do estado subiu 7,1% até abril desse ano, e a Camila está aqui para falar conosco e explicar exatamente quais foram os principais vetores que ocasionaram esse crescimento de 7,1% até o mês de abril. Camila, boa tarde. Boa tarde, Sal, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, vamos começar a falar. A gente quer entender o que impulsionou esse crescimento e também qual é a expectativa, porque se até abril cresceu 7,1%, significa que nós temos ainda o restante do ano para ser computado. Isso mesmo. Santa Catarina teve esse crescimento robusto, foi o segundo maior crescimento da atividade econômica registrada nos estados brasileiros, ficou atrás aí apenas somente do Paraná, e Santa Catarina tem esse histórico de ter um crescimento bem acima da média nacional. Só para vocês terem ideia, a média nacional aí ficou na casa dos 3,5% e Santa Catarina aí atingiu a casa dos 7%. O que puxou esse resultado? Bem, o principal setor que influenciou esse resultado foi o setor industrial, que puxou esse crescimento, e dentro do setor industrial a gente tem algumas atividades que também estimularam isso. Por exemplo, as indústrias que fabricam estruturas metálicas no fornecimento daqueles galpões para o setor agro e também para a construção civil se destacaram. A indústria que produz máquinas e equipamentos também se destacou, fornecendo tanto maquinário para outras indústrias no Brasil, mas também para fora. Então a indústria ela foi um dos vetores. E na sequência a gente tem o comércio varejista ampliado, contribuindo para esse resultado, principalmente nas vendas ali de bens de consumo não duráveis, como o caso das roupas, né, do vestuário e também dos supermercados, hipermercados. E na sequência temos o setor de serviços, principalmente nas atividades turísticas aqui do estado e também nos serviços de transporte, voltado muito para o agronegócio, né, transporte de safras, de grãos. A gente teve esse ano o agro puxando essa primeira parte aqui do ano, nos 3 primeiros meses, com safras boas, então isso também contribuiu para outros setores econômicos e gerando no final esse resultado robusto para Santa Catarina. Realmente é um resultado bastante interessante, mas as pessoas têm uma certa curiosidade. Como é que vocês fazem? Qual é o canal de dados que faz vocês chegarem a esses percentuais? Esse, por exemplo, de agora que nós estamos falando, de 7,1% até o mês de abril. Bem, a fonte oficial é o Banco Central, ele faz essa coleta desses dados e aí depois ele fornece. O que o observatório aqui faz é analisar, porque ele fornece esse número fechado de 7,1%. A gente precisa analisar o que ocasionou esse 7,1%. Então, a gente abre os setores, olha o setor de serviços, olha o comércio, olha a indústria e tenta entender de onde veio a contribuição. É claro que nesse cálculo que o Banco Central faz também tem a questão dos impostos, tem a questão do setor agro, o que hoje a gente não tem
um indicador de alta frequência, que a gente chama, ou seja, um indicador com uma variação mensal, porém a gente tem o IBGE, por exemplo, onde ele fornece a quantidade de suínos abatidos, de frango e também das safras, através do boletim agro da Ipagre, que nos dá uma base para entender essa dinâmica econômica. E aí, com isso, a gente consegue desagregar atividades e, como eu comentei, dentro dos serviços fica bem claro a atividade, por exemplo, de armazenagem de grãos em silos e também do transporte desses grãos para as zonas portuárias, enfim, para conseguir fazer esse repasse, essa venda. Então, através de todo esse conjunto de dados que a gente desagrega, a gente consegue entender as dinâmicas econômicas e trazer uma análise mais precisa para o público. Certo. Agora, Camila, você tem os dados, tem os números e, claro, dá para fazer uma escalada. O que deve ser o crescimento do Estado? Você falou que nesse primeiro período ficamos em segundo lugar, perdendo apenas para o Paraná. Qual é a perspectiva, a expectativa até dezembro desse ano? Bem, a gente teve recentemente uma reunião do Banco Central, onde a gente teve um aumento de juros. Por que é importante, né, eu começar falando isso? Os juros, ele demora um pouco para ter um efeito na economia como um todo. O juros subiu agora, ele vai ter um efeito daqui 5 meses, 6 meses, não tem um consenso exato, mas ele tem esse mecanismo atrasado. Dito isso, o crédito ele já está caro e ele vai ficar mais caro. Então, uma indústria que precisa comprar uma máquina, geralmente ela financia essa máquina, ela não paga à vista, ou uma pessoa física que vai comprar um veículo, geralmente ela financia. Isso vai se tornar mais caro, então as pessoas vão preferir segurar um pouquinho, guardar esse dinheiro, deixar ele rendendo para comprar esses bens em um outro momento onde esteja um pouco mais viável. E isso deve começar a fazer com que também a economia desacelere, porém a gente tem um outro fator, como eu comentei, as vendas de vestuário e supermercados estão em alta, porque o rendimento das famílias, a renda das famílias, ela tem se elevado acima da inflação. Se a gente for comparar com o ano de 22, de 23, de 24, a gente está num patamar onde os rendimentos eles estão maiores, ou seja, dá um poder de compra um pouco maior. Então, esses setores de bens de consumo que não são duráveis, como o vestuário, os supermercados, eles ainda devem performar bem. Já setores que são mais sensíveis ao crédito, que os juros vai estar influenciando, como automotivo, setor de máquinas e equipamentos, eles já devem apresentar uma queda. Com isso, né, a gente tem uma atividade econômica geralmente mais forte no início do ano, também muito por causa do agronegócio. O agro ele tem safras melhores agora, safras de verão no começo do ano, as safras de inverno aqui no estado são um pouco mais, não são no mesmo patamar que essas de verão. Isso também contribui para essa dinâmica econômica. Então, no dado variação mensal, ou seja, de abril contra março, a gente já observa uma desaceleração dessa atividade econômica. Para o fechamento do ano, a gente ainda não tem um número cravado. A gente deve ter um crescimento, provavelmente acima da média brasileira, porém, ele não deve ser um crescimento como observado no ano passado, um crescimento tão robusto, e ele não deve permanecer nesse patamar de 7%. A gente deve observar, ao longo do ano, um comportamento de acomodação a essas variáveis macroeconômicas que eu falei, aos juros, enfim, a uma queda no consumo de bens que são um pouco mais caros. Então, essa é a previsão. A gente vai ter um crescimento ao longo desse ano, mas vai ser mais moderado. Não vai ser como a gente observou no ano de 24, provavelmente, devido a essas dinâmicas. E também a questões globais. Por exemplo, Santa Catarina tem indústrias, tem setores muito fortes voltados para a exportação. Então, a gente já tem uma questão do comércio global um pouco mais restrita, com essas tarifas. A gente tem os juros, então tudo isso deve ir se acomodando ao longo do ano e levando a um resultado um pouco mais ameno ali no final do ano. Certo, Camila Moraes, economista do Observatório da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando essas parciais ao longo do ano e, se necessário, a gente traz novamente aqui para explicar de forma clara e com muito conhecimento como você tem. Muito obrigado, uma boa tarde, bom julho para você. Obrigada, um bom julho para todos. Boa tarde. Tá certo, obrigado, boa tarde. Olha, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, Camboriú fez uma audiência pública na Câmara de Vereadores ontem para debater os ciclomotores e os autopropelidos. E ainda Balneário e Camboriú juntos numa reunião para definir detalhes sobre o transporte coletivo integrado entre os dois municípios. Depois do intervalo, aqui no TVC News.